aprender e estudar em casa contigo, sempre para as aulas de língua portuguesa. Então vamos a mais uma aula de língua portuguesa dedicada aos estudantes do 9º ano. Hoje, para esta aula, vamos trabalhar algo que certas vezes tu podes ter dificuldade em fazer. Mas, se prestares atenção, muitíssima atenção e com muita concentração, tu vais, de vez, eliminar essa dúvida ou então essa dificuldade. Ora bem, vamos começar a aula de hoje. Para a aula de hoje, como sempre, já sabes que tens que, no final de cada aula, tens algumas tarefas para fazeres e tens alguns objetivos para atingires. Não te esqueças de, se não conseguires sozinho, ou lá em casa, ou na escola, o professor ou a professora ajudar-te-ão, tá bem? Então vamos lá. Para o conteúdo de hoje, no fim, tu vais passar a conhecer o género expositivo, aliás, o nome já vai dizendo alguma coisa. Tu vais identificar a arquitetura desse género textual, a estrutura, a organização. Vais caracterizar o género expositivo ou então vais passar a saber quais são as características desse género. Vais classificar género expositivo e vais produzir textos expositivos. Acompanhando? Já anotaste os objetivos? Já desceste em ti para começares a aula e conseguir esses objetivos no final? Então, muito bem. Então, vamos para aquilo que é. O que é um texto expositivo? Logo à entrada, tu podes ter uma explicação, tu podes ter uma ideia. Mas nada melhor do que explicar isso como deve ser, não é assim? Então, aí. Podes dizer que um género expositivo é uma produção textual cujo objetivo é expor, transmitir, divulgar um conhecimento, uma informação, uma orientação ou uma explanação sobre um determinado assunto. Então isso quer dizer que se tu tens um assunto que dominas, que tens muito conhecimento sobre, estás a explicar esse assunto para as pessoas lá de casa, para os colegas, ou então para os irmãozinhos ou irmãzinhas mais do nível mais baixo, tu podes servir disso. Tu vais expor, vais ou transmitir também ideias do teu conhecimento, vais partilhar os conhecimentos disto. Quais os subgêneros do género expositivo? Nós temos verbete de dicionário. Eu disse no início da aula que há qualquer coisa que certas horas dificulta-te. Por exemplo, na descodificação da mensagem contida num texto, por causa dos vocábulos ou das palavras que aí podem estar, das quais não podes sozinho. Aliás, tu podes, depois eu vou explicar como é que tu podes, dizer o significado ou então entender o que é que essa mensagem está lá a querer dizer com determinadas palavras. Daí que tu vais ter que procurar compreender a mensagem, procurando o sentido dessa palavra ou dessas palavras no dicionário. Então, o dicionário é um exemplo de texto expositivo porque vai explicar, vai expondo sempre um sentido ou vários sentidos que essa palavra pode ter. A enciclopédia. A enciclopédia também é um livro. Muitas vezes o aluno esquece da enciclopédia. Mas a enciclopédia é um livro rico, cheio de informações, cheio de conhecimentos. E vai explicando, vai expondo pouco a pouco qualquer que seja o conteúdo que tu quiseres procurar. Por isso, usa e abusa da enciclopédia. Vais ficar aí a saber muita coisa. A entrevista. Muitas vezes há um assunto pontual ou do momento que está-se a trabalhar, que está-se a acontecer. Então tu passas a ouvir isto, aquilo, aquele outro. Mas certas horas essas passagens de informações não são lá muito claras nem muito conhecidas. Nada melhor que uma pessoa especialista na matéria, conhecedora da razão, para fazeres uma entrevista.
Então a entrevista dá-te asas para conhecer mais, ouvir dessa pessoa que tem conhecimento sobre esse assunto, de coisas mais claras, coisas mais concretas, e então passarás a saber aquilo com mais verdade, com mais clareza e com mais convicção. Também tens o artigo especializado. O artigo especializado é o artigo onde há lá um assunto, há lá um tema, há lá informações bem relacionadas com um momento ou então com um conteúdo, um tema. Por exemplo, o que é que nós estamos agora a trabalhar? Há pessoas, ou então pode vir ainda a existir pessoas que podem explicar sobre aquilo que é sintomas, causas, provocações daquilo que é o vírus da coronavírus. Está bem? Aí podia-se fazer, e não se esqueça, esse artigo é feito por uma pessoa com conhecimento. Também tu tens a explicação oral do guia turístico. Explicação oral. Por quê? Porque o guia turístico, ou a guia turística, tem um papel muitíssimo importante de explicar às pessoas, usando as palavras, a linguagem verbal. Ou não, pode misturar também. O que é que tens que ter aqui? Há muita informação que certas vezes as pessoas desconhecem. Então, para ser um guia turístico, é preciso conhecer, é preciso estudar, é preciso saber a história, é preciso estar dentro do assunto para poder orientar as pessoas, que nós chamamos de turistas. Está bem? E aí, há que ter domínio da língua, não só a língua portuguesa, como a francesa, como a inglesa, mas também o crioulo. Para transmitir a mensagem, temos que ter muito conhecimento e domínio linguístico, tá bom? As palestras, outro subgênero do texto expositivo, palestras. Nas palestras há sempre alguma pessoa, uma ou mais, pessoas que vão lá trabalhar, explicar, clarear determinados conteúdos, determinados assuntos. E por isso essas palestras são muito ricas em adquirir e partilhar, ok? Porque certas vezes tu podes também participar, dar as tuas ideias, dar os teus conhecimentos, as tuas capacidades de ver as coisas. Então ali, aqui que nós chamamos aquele intercâmbio de conhecimento. Tu dás e tu recebes, ok? Troca de... E tu tens também o texto didático, que são os manuais que tu tens. Manuais de língua portuguesa, de ciências. Embora para o nono ano estamos fraquíssimos em manuais, mas há sempre um manual, ou da sala de aula, ou tu podes pesquisar também. Há bibliotecas, a escola tem bibliotecas, tem muitos livros que te possam orientar sobre essa linha. Então, quando tu estás a pesquisar, quando tu estás a estudar, quando tu estás a ler, quando tu estás a copiar algumas informações aí, nos livros que são para orientarem-te na sala de aula, ou em casa, ou noutro espaço, ou então, aquilo que nós chamamos livro de pasta para a aula, como por exemplo, este é um exemplo de livro didático, ok? Então aí vais encontrar textos didáticos. São textos que explicam, são textos que clareiam informações ou conhecimentos. Se não estás a dar conta de um conhecimento, tu podes pesquisar no livro, ou que tu tens, ou que um amigo tem, ou que na escola também pode ter. Okay? Então aqui nós temos aquilo que nós chamamos de texto didático como subgênero do género expositivo. Subgêneros desse grande género. Vamos ver agora como é que se classifica, outro objetivo que tens que dar conta no final desta aula, como é que se classifica o texto expositivo? Se ao dares conta que dentro daquele texto tu vais encontrar ideias, definições, conceitos relacionados com determinado assunto, ou então um conjunto de informações relacionados com conjunto de informações relacionado com um tema, uma definição, ou então uma ideia, tu estás perante aquilo que é o texto expositivo informativo. A intenção comunicativa é informar, explicar alguns conceitos, algumas definições. Tens também o expositivo descritivo ou descrever. Aqui o que é que tu vais encontrar? Há um tema,
e esse tema é descrito, ok? Descrito, mas centrado na caracterização de uma realidade que se apresenta ao leitor. Então, tu como leitor vais o quê? Dar conta que há lá um tema e esse tema é descrito. E essa descrição é centrada na caracterização dessa realidade. Quando tu encontrares isso, estás perante o texto expositivo descritivo. Por outro lado, tu podes encontrar o expositivo argumentativo. Então aqui já o próprio nome já diz qualquer coisa e a gente já falou sobre isto no género argumentativo, lá na publicidade. Ok? Então o que é que tem nesse expositivo argumentativo? A exposição de uma ideia, uma tese. Ok? E então essa ideia ou essa tese é apresentada de forma argumentativa. Há aquilo, eu vou argumentando, eu vou comprovando, eu vou argumentando, eu vou comprovando e estarei a fazer aquilo que é a exposição argumentativa do tema e não te esqueças, sempre pela lógica, sempre pelo raciocínio. Esta é uma forma de começar a classificação do texto expositivo. Quanto à modalidade, o texto expositivo ou o género expositivo também recebe outras classificações, como por exemplo, imaginemos que o tema é especializado e tem a ver com a ciência. Então aqui, o que é que tu tens? A modalidade é científica, há o tema especializado e as características que vêm à frente. Então, esse tema especializado tem que obedecer uma ordem da lógica, do raciocínio, tem que ser rigorosamente bem apresentado. Aquilo tem que ser verídico. Aquilo tem que ser apresentado, mas de uma forma verdadeira. E com precisão. Sem deixar dúvidas, sem deixar curiosidades ou alguma coisa que não fica muito bem na mente das pessoas. Então, precisão. Minutos atrás a gente falou do livro, ou então do texto didático. Também na didática, os temas devem ser conhecidos. Os temas devem fazer parte do conhecimento do estudante. E o que é que tu tens lá? Também deve ser ordenado, deve seguir uma ordem, clareza, porque aquilo é uma forma de aprendizagem, é um ensino que está lá. Então aquilo tem que ser bem elaborado para que a pessoa fique com a memória clara e sem suscitar qualquer tipo de confusão. E também com exatidão. Se eu disser 1 mais 1 dá 1,5, será? Bom, eu não sei. Por isso, a coisa tem que aparecer com exatidão. Aquilo que é real. Propagandística. Vem de propaganda, não é assim? Publicidade, propaganda de ideias, propaganda de serviços, propaganda de isso, daquilo, aquilo outro. Tens várias diversidades de propagandas. O que é que tens de levar em conta aqui? Dirige-se ao público em geral. Aqui todo mundo está na linha da mira de. Trata temas de interesse comum, por isso é que é direcionado ao geral, e costuma ter estilo simples e claro. Se essa forma de exposição é direcionada ao público em geral, tem que ser simples e claro. Há lá diversidade de pessoas. Há pessoas com mais conhecimento, menos conhecimento, com mais domínio, com menos domínio. Então, a clareza e a simplicidade dessa exposição fazem parte. E temos também aquela que é a humanística. Portanto, esta aqui se está relacionada com a humanidade. Tu tens aqui o quê? É algo mais reflexivo, portanto é uma análise mais reflexiva, porque dependendo daquilo que é a ideia da pessoa, dependendo daquilo que é a cultura da pessoa, essa forma de expor pode ou entrar em colapso, divergência, ou então pode estar em linha.
E temos o jornalístico, onde a produção é feita com objetividade. Não há ali ideias ou opiniões do profissional ou da profissional. Então ali é mais objetivo. Ainda nas características tu vais encontrar a clareza. O objetivo aqui é apresentar o conteúdo de forma compreensível e eficaz, para não correr o risco de ser desmentido ou então criticado de forma negativa. Por isso, quem faz tem que ter clareza. Tem que ter ordem, ok? Organizado de acordo com determinado critério, o que é que se vai dizer em primeiro lugar e assim por diante. Outra vez, a objetividade da exposição. E tu tens os verbos sempre no presente. Então, o tempo aí que vai estar em ação é o presente. E já sabes, se está-se aí a expor realidades, o modo é o indicativo. Tá? A arquitetura desse texto. O texto expositivo tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, característica comum de todos os textos. Na introdução, tu vais encontrar a declaração da tese, a ideia ou o assunto, o conhecimento é exposto e declarado. Depois vais explicar isto durante o corpo do texto e, por último, tu vais voltar à ideia principal e vais fazer agora uma reafirmação. Vais voltar a reafirmar aquilo que foi exposto na ideia apresentada, ok? Se reparares, começamos do teórico para o prático. Agora tens um texto expositivo. O que é a aurora boreal e austral? Dois dos fenómenos mais integrantes do planeta ocorrem em seus extremos, mais precisamente nos polos terrestres. Trata-se da aurora boreal e austral. Apesar de a primeira ser mais conhecida, ambas resultam do mesmo fenómeno. O que ocorre é que o Sol, além de emitir toda a luz que garante vida na Terra, também ventos solares. Esses, por sua vez, estão carregados de plasma, partículas subatômicas altamente energéticas, as quais entram em contacto com a ionosfera como uma brisa mais forte, o que causa aquela coloração predominante verde e vermelha. A aurora boreal pode ser vista em países como Alasca, Finlândia, Noruega, Suécia, Islândia, Canadá, entre outros. Já a austral pode ser admirada na Austrália, Nova Zelândia, Antártida, Ushuaia, na Argentina. Então aí tu tens um texto expositivo. Por que é um texto expositivo? Se reparares, o que é que tens lá? Dois fenómenos entre, ok? Está-se aí a explicar o que é isso de aurora boreal e aurora austral. Tu podes ter uma ideia do que é que pode ser isso, ou então o que é que possa ser isso. De vez em quando, de um tempo em tempo, o céu está coberto de um amarelo e um vermelho que dá uma cor assim diferente, estranho. Então, tu tens ali exemplo da aurora boreal. Mas outras vezes, países bem mais distantes, é um azulado com um alaranjado, com um amarelo, com um verde, aquilo fica um brilho estonteador, espetacular. Então aí tu tens aquilo que é a aurora austral. Tudo isso tem a ver com aquilo que é o natural, a atmosfera. Então tu podes ver que há aí alguma coisa que vai explicando essas duas realidades. Toda a aula tem aquela parte que tu não gostas, que eu adoro, mas deves gostar. A aplicação. A tua cidade ou região possui algum parque, jardim, monumento, construção histórica ou paisagem natural que consideras importante preservar e divulgar? Vê à tua volta, lá na tua localidade, há algum lugar, alguma região, alguma construção, mesmo que seja antiga, que te chama a atenção e queres divulgar para que as pessoas possam entender ou conhecer através da divulgação? Força aí. Então o que é que vais fazer? Nada melhor que valorizar aquilo que é teu. Vais escolher esse lugar, ou então escolher à tua forma, à tua medida, ao teu interesse, na tua cidade ou região, e vais produzir um folheto. Ok? Um folheto é aquele texto dobrável, ou também desdobrável, onde tu vais sempre mantendo as informações e depois podes dobrar e está lá a produção toda. Vais fazer esse folheto,
sobre essa localidade e não te esqueças que tens duas partes, a parte descritiva e a parte informativa. Mais uma vez, isto é um bocadinho puxado, mas não é impossível porque eu sei que tu és inteligente. Por isso, se houver alguma dificuldade, novamente, contacta com o teu professor, a tua professora, ou então faz uma fotografia, faz alguma linha de observação na fotografia e vais aos poucos produzindo a mensagem que vai chegar. Ok? Combinado? Isso mesmo. Então, esta é a parte daquilo que vais fazer. Concentrado ou concentrada na aula, deves ter dado conta que hoje, esta aula, focou-se naquilo que é o texto expositivo ou então o género expositivo. E conseguiste ver que o género expositivo é aquele género que expõe, explica, dá uma definição. Isso é o que tu podes encontrar na linha do texto expositivo. Também conseguiste ver quais as características do texto expositivo, que subgêneros do texto expositivo podes ter. Aliás, lá em casa tens o livro, se tu esqueces, aquele livro é um apoio para lembrar. E vimos também a classificação do texto expositivo de acordo com algumas modalidades, certo? E, por fim, vimos a arquitetura, ou então a estrutura do texto expositivo, como é que tu vais dando conta dessas partes, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, e a tua parte, que é ser um bom escritor ou uma boa escritora de textos expositivos. Ok? Acredito que tu assististe a aula com atenção, muito bem concentrado, muito bem concentrada. Então, só por aqui, qual é que é o sumário? O que é o sumário? Ah, ok. Então, já sabes, hoje o foco da aula, então, o sumário, estudo do gênero expositivo. Ok? Será mais um género para dominares e para estar sempre realizando aquilo que é a tua obrigação. Essas aulas estão pequenas, mas tu podes continuar na pesquisa. A nossa aula chegou ao fim. Mais um conteúdo para tu aumentares o teu currículo de estudante, língua portuguesa nono ano. Acredito também que, como cidadão ou como cidadã, tu estás a fazer a tua parte. Não temos que descurar que agora a coisa está leve, isso, aquilo. Não. Agora que está leve, agora que a gente pega, a gente luta e acabamos com isto. Tá bom? Então pronto. Até a próxima aula.